Olá a todos, me chamo Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e quero-vos explicar como é que se chegou ao resultado 670 do Vamos Ganhar, dia 14 de outubro de 2018. Desta vez eles aplicaram a tal lógica que eles falaram bem e realmente isto dava aos 670. E vocês não vão perceber porquê, eu vou explicar porque é que isto estava aos 670. Desta vez eles fizeram bem as contas, não houve aqui nenhuma marosca, ou seja, desta vez isto correu bem. E da outra vez, realmente, em vez de dar os 172, devia ter dado outro número, quer seja pela lógica deles, quer seja outra coisa, mas aí já vou chegar a essa questão. Eu fico na dúvida se da outra vez se enganaram, em vez de 104 puseram 172 porque era o mais óbvio, que somaram duas vezes a linha do meio, ou se tentaram usar esta lógica e se enganaram duas vezes a usar esta lógica e por isso é que eu deu o número errado. E eu já chego a essa conclusão daqui a bocadinho e que até explico em outros vídeos, vou pôr na descrição. O importante em primeiro lugar é eu explicar-vos porque é que isto hoje deu 670 e porque é que se chega a este valor. Em primeiro lugar, vocês têm de saber que o importante é que eles realmente tiveram uma lógica correta por detrás disto. Lógica correta, quer dizer, a lógica que eles criaram, realmente eles usaram aqui e realmente iria dar 670. Por isso, desta vez, eu vi que eles realmente não tiveram medo de dar prémios. Realmente eles tinham a lógica bem criada, só que eu como não concorro, eu sei qual é a lógica e outros devem saber, mas como eu não concorro, pronto, não iria ganhar nada, não é? Um, a lógica é muito simples. Em primeiro lugar, vocês, os 670, vocês têm de compreender uma coisa. Uh, Aqui há uma mistura, isto é uma soma que vocês têm de fazer, têm de somar todos os números e esta soma tem de ser feita em primeiro lugar. Quando vocês estão a olhar para o número 18, estão aqui três números, tá? O número 1 sozinho, o número 8 sozinho e o número 18, que é o número junto, ok? Pronto, tem de somar os três números, 1, 8 e 18. O 5 está estragado, tem aqui o risco, estão a ver onde está o rato, tem aqui o risco, está estragado. Eles dizem que quando há um número estragado, tem de tomar atenção os riscos que são a parte válida do número. Por isso aqui no 5 seria o número 1, ok? Depois temos os números romanos. Em primeiro lugar, há aqui um truque. Quando temos o sinal do mais, separa os dois riscos do mais e dá o número 2 em romano, ok? Quando é o sinal do dividir, nunca tinha aparecido, só tem um risco, por isso é o número 1. O sinal de igual são dois riscos, por isso é o número 2. Aqui tem outro 2 do ponto de interrogação. O x é um 10 romano, que é o x, estão a ver. E falta só dizer-vos que há um número romano, que é o L, que corresponde ao, ao número 50 em romano. Eles esqueceram-se de uma coisa. No 5 temos aqui o número C, que se rodarmos de igual maneira como rodamos os L's, este número C daria um 100 em romano, ok? Mas pronto, vamos fingir que eles não querem, que eles esqueceram aqui do número 100. Pronto. Um, Fazendo as contas seria 1 mais 8 mais 18 mais o 1 do sinal de dividir mais o 1 do 5 que está a estragar, só tem aqui um risco e ignoramos o 100, não é? Mais um 10 do x romano mais um 8 mais um 10 aqui do x romano mais 85 mais 8 mais 5 mais 2 do sinal de mais 11 mais um mais 10 mais 98 mais 9 mais um 2 do sinal de mais, aqui um 6 romano, ok? Isto aqui não são dois números separados, isto é um 6 romano, é só um algarismo, por isso só soma uma vez, 6. Depois tem aqui mais um do sinal dividir, depois tem mais 12, mais um mais 2 mais x, que é 10 mais 66, mais 6, mais 10 aqui, mais 88, mais 8, mais outro 10 mais 31, mais 3, mais um 2 no sinal de igual, mais um 2 no ponto de interrogação. Agora, os cantos. Aqui já temos 570. Nos cantos, os cantos eles tinham dito que era bastava inverter para dar 50, mas não. Se invertessem, todos eles davam 50. Por isso, o que eles devem querer dizer é se rodarmos, ou seja, se rodarmos os elos no sentido contrário do relógio, ou vice-versa, iremos ver que este aqui dá um L, o canto superior esquerdo, o canto superior direito também dá um L, os outros dois já não dão L's. Por isso, nós temos aqui um L em cima e outro em baixo, e outro ao lado, um mais esquerdo à direita, dá 100, ok? 50 vezes dá 100. Por isso, aos 570 somamos os 670 e assim temos o valor que nós chegámos, que era os 670, ok? Por isso, desta vez, esta lógica que eles aplicaram está correta e bate certo. Agora, será que eles usaram esta lógica para
desculpar o erro da primeira vez e criaram a lógica do nada e usaram agora para justificar que ela existe? Ou será que não? Pois bem, vamos lá estudar o outro caso. Aqui podemos ver no outro vídeo que eu tinha criado as tais contas que eles tinham. Pois bem, segundo estas contas, eles. Vamos lá pensar uma coisa. Isto até é provável que eles tenham querido fazer isto de outra maneira, porque eu não sei se eles já tinham feito isto assim antes ou não. Até é provável que eles tenham querido apenas resolver esta equação de forma normal, porque eles no início deram pouco dinheiro por ela, e depois, para justificar o erro, até pode ser que tenham criado aí o sistema de numeração romana. Porque eu não sei se eles já tinham criado este numeração romana antes ou não. Mas é assim, se por acaso já criaram o sistema antes, já usavam antes, então ignorem isto. Mas pronto, mas para todos os efeitos, se por acaso eles nunca tinham usado este sistema com, com coisas estragadas, com X, com mais e pensado neste truque de numeração romana, se nunca o tinham feito, então era muito provável que o erro tivesse sido outro. Que aqui é 8 vezes 2 dá 16, mais 20. Aqui no primeiro, 16 mais 20 dá 36, certo? E aqui no segundo tem 3 vezes 20 dá 60, mais 8 dá 68. Ou seja, quando vocês fazem o 36 mais 68 dá 104, certo? 104. Qualquer as pessoas respondiam, porque em baixo está 0. Se eles por engano somassem a segunda linha duas vezes em vez de uma, ok? Então dava os 36 mais 68 mais 68. Ou seja, aos 104 vamos somar 68 e aí ia dar os 172. E aí batia 100% certo aquele resultado dos 172, que foi o resultado que eles deram. Por isso é que, se por acaso eles nunca tivessem usado o tal truque dos números romanos antes, então por acaso é muito provável que eles aqui tivessem desejado o resultado da equação, porque eles até tinham falado resolva a equação e peça aos seus amigos que saibam de matemática, ou seja, parecia mesmo que isto era uma equação, só que eles, ao resolverem, em vez de terem somado duas vezes, uma vez a primeira, mais a segunda, mais a terceira, tivessem feito a primeira, mais a segunda, mais a segunda, mais a terceira, e assim, como a segunda linha teve duas vezes, deu-lhes o resultado de 172 em vez dos 104 que era o que deviam ter feito, ok? Só que se nós formos a ver, eles depois, para tentar justificar isto, como eu explico no outro vídeo, está na descrição, eles, se por acaso este sistema da numeração romana não existia, eles podem ter criado o sistema da numeração romana para tentar justificar, mas mesmo assim eles não chegaram aos 172. Porque se vocês usarem o sistema deles, vocês só chegam ao 176. Ok? Eu não vou estar aqui a explicar-vos isto. Eu até posso explicar. Tem mente a calculadora para vocês verem. Vejam bem. 8 mais o 10 do romano, mais o 2 do sinal de mais o 5, mais o 10 do sinal de multiplicar, mais o 4, mais o 2 do sinal de mais, depois na segunda linha, mais o 3, mais o 10, mais o 18, mais 1, mais 8, mais 2 do sinal de mais 2 do sinal de mais 8, mais 2 do sinal de mais, depois em baixo da última linha, mais 1, mais 4, mais o 14. Mas o 14, lembrem-se que não é 14, que isto como está estragado, tem aqui um risco, conta 1, ou seja, seria 11. Mas pronto, vamos por aqui então 11. Seria aqui 11. Por isso não seria mais 4, ou seja, menos 4, mais 1, ok? Para dar certo. Agora mais 2 do sinal de mais 5. Mas o 5 acho que eles também tinham estragado. Por isso, aqui acho que era mais 1, mais 10, mais o 1 do sinal de igual, que um deles está tapado, e depois só mais um L, porque eles dizem que, da mesma maneira como no sinal de igual há um risco que está tapado só com o de baixo, os dois L's que podiam rodar e dar, os dois cantos que podiam rodar e dar o 50, só este é que está destapado, por isso eles somavam mais 50. Isto aqui dava 176 e não 172. Estão a compreender? Ou seja, mesmo usando a lógica deles, nunca na vida chegariam aqui. E se vocês virem o mail de resposta que eles me deram, se forem ver a lógica deles nesse mail de resposta, vocês vão ver que eles ao fazer as contas, até parece que tiraram a areia para os olhos, porque eles, em vez do 8 aqui, eles puseram 6, ou seja, vamos já tirar 2, ok? Tiramos 2, em vez do coisa há 6. E depois aqui,
No 14, que o 1 está estragado, ficava 11. No 11, eles em vez de fazerem 11 mais um fizeram só 11. Ou seja, vamos cortar mais 2 e assim é que eles chegaram aos 172. Ou seja, a única maneira de eles chegarem aos 172 com a tal lógica dos números romanos foi ignorar a lógica de somar o 1 mais 11 e fazer só o 11 aqui, que lhes dava muito jeito, não é? E aqui em cima, onde está o 8, puseram um 6, ok? Por isso tudo é que, se vocês forem a ver, a lógica dos números romanos, cá para mim, se calhar nunca tinha sido usado antes, ok? Por isso o que é que se passou? O que se passou, a meu ver, foi mesmo isto. Eles somaram a primeira linha, somaram duas vezes a segunda linha em vez de uma, e a terceira linha. Resultado, isto em vez de dar 104, deu 172. Por isso muita gente dizia 104, ela dizia errado, 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 quando no fundo aquilo estava certo, era mesmo 104 e não 172. Pronto. O que é que acontece? Uh, Provavelmente eles, para tentar justificar, eu mandei um mail a refiar com eles, que está tudo na minha descrição. Eles disseram que isto tinha uma lógica dos números romanos, etc. Que parece uma coisa surreal, mas é assim. Eles disseram que os cantos, quando eram invertidos, se desse um L, etc. Mas é assim, na realidade, se fossem todos invertidos, estava a 150, tirando o que está tapado, estava a 150. Eles só somaram 50. Por isso o que eles queriam dizer, se calhar, era se fosse rodado. Pronto, se fosse rodado, dava um L. Está aqui um. Eles também quiseram dizer que os vezes era um sinal de 10 romano, com mais, separando os tracinhos, era um número 2 romano, que eram dois traços, e no meio disto tudo, que o 4 era o 1, porque tem risco estragado, e por isso, no meio disto tudo, vejam bem, eles parece que tentaram transformar aqui os cantos, só este canto que lhes dava jeito, porque o outro estava tapado, e estes dois eles não queriam, ou seja, fizeram o truque que é rodar para dar um L que era 50. O sinal de vezes podia dar o 10, o sinal de mais podia dar 2, o sinal de igual dava 2, mas está um tapado só dá 1, etc. O 4 está estragado a 1, 5 dá 1, mas mesmo assim, como só dava 176, eles trocaram, na justificação que me deram, trocaram o 8 por um 6, e aqui no 11, em vez de fazer 1 mais 1 mais 11, como fizeram em cima 1 mais 8 mais 18, eles fizeram só 11, não puseram mais 1 mais 1. Resultado, eles assim cortaram com estes dois truques do 176 para 172. Agora, o que é que parece mais óbvio? Que eles tenham usado esta lógica estranha, e reparem que eles agora, no jogo de hoje, eles já não usaram quatro cantos normais, estão a ver? Eles já usaram cantos um bocadinho diferentes, estão a ver? Em que vocês já podem ver que são L's e que rodam, etc. Ou seja, já se nota mesmo que são L's. E já puseram aqui o número romano à mistura, que é o número 6, e etc. Agora nós. Só que é assim, também está aqui um C. Este C é o número romano. Este C, este C é um 100 romano. Já viram? É um 100, não contaram com o 100. Estão a ver? E se rodarem no sentido do ponteiro dos relógios, isto aqui é um C romano que dá mais 100. Ou seja, em vez de os 670, deviam ter 770. Ou seja, mais uma vez, a lógica deles não bate muito certo. Estão a perceber? Mas pronto. Mas continuando. Desta vez parece que já está diferente. Os cantos já não são todos iguais. Repararam? Os cantos já não são todos iguais. Já puseram o número 6 romano aqui à mistura. E pronto, e até está aqui um C que eles nem repararam, mas pronto. No meio disto tudo, há duas hipóteses. Ou eles quiseram tornar isto mais fácil para a gente ver a lógica dos números romanos e tentar chegar à solução, ok, podia acontecer. Ou eles na primeira vez se enganaram, não sei como, e eles criaram esta lógica mirabolante. Enganaram-se, em vez do 8 puseram um 6, em vez do 11 mais um puseram só o 11, para chegar ao 172, em vez do 176, e foi uma coisa do outro mundo. E agora tentaram usar outra vez a lógica, mas de uma maneira mais simples, para nós vermos que isto é mesmo a lógica romana, para nos ajudar, etc, etc. Mas mesmo assim puseram aqui um C, que em número romano são 100, e eles desta vez não contaram com o C, ou seja, talvez para fazer alguém dizer 770 e não ganhar o prémio. Ou seja, será que eles tentaram justificar o erro, criando aquela lógica da numeração romana, que mesmo assim não bate certa, mas para disfarçar, fizeram um novo problema com números romanos mais visíveis, mesmo para disfarçar, para mostrar bem que isto é mesmo numeração romana, é mesmo o truque que a gente está a tentar fazer, etc. E para que ninguém acertasse no prémio, puseram aqui no 5 o número 1, estas eram as partes válidas. Partes válidas temos o risco do número 1 e temos o C, que é o 100 em numeração romana, não é? É o 100.
E eles, em vez de dar 770, deu 670. Porquê? Porque eles ignoraram o C. Ou seja, talvez tenham posto o C para as pessoas darem 770 e falharem, não sei. E agora disseram, pronto, como ninguém acerta nisto, eles vão mudar para um jogo mais fácil. E se calhar nunca mais na vida vamos ver este jogo. Se for esse o caso, então é muito provável que, pá, é muito provável que eles tenham mesmo enganado e pronto, e tenham criado esse sistema para justificar, não é? E aliás, estamos a ver ao mais óbvio, porque assim, se vocês tomarem a primeira linha, mais a segunda e depois a terceira, ou seja, se somarem duas vezes a unha do meio por engano, vão ver que dá 172 certinhos, ok? E quando o resultado devia ser 104. E com o sistema deles de lógica de números romanos, etc., nunca dá 172 aqui. Dá 176. Por isso é muito provável que eles no primeiro se tenham enganado e tenham feito o 172 na equação errada, somando as linhas. Mas não é impossível que eles no início tenham querido fazer aqui a lógica de romana que usaram hoje, que hoje usaram-na corretamente, dá mesmo 670, não é? Tirando o C do 100 que devia faltar, mas pronto. E hoje já usaram aqui a lógica romana corretamente, tirando aqui o C, pode ser uma tentativa para as pessoas falharem os 670. Pronto. Uh, mas para eles terem feito esta lógica romana no primeiro jogo é um bocado estranho, porque reparem que os cantos não são bem iguais, usam os cantos, não metem números romanos à mistura, etc. E tiveram de falhar duas coisas, tiveram de trocar o 8 por um 6 e o 11 mais um, fazer só 11, ou seja, tiveram de fazer duas falhas para reduzir dos 176 para 172, ok? Ou seja, hoje dá 670 corretamente, mas no primeiro nunca iria dar 172 com a mesma lógica. No primeiro iria dar 176 e nunca 172. Por isso, isto leva-me a crer que é muito mais provável que eles tenham somado mais duas vezes a segunda linha e mais a terceira, ou seja, em vez de 104 terem ido parar aos 172 por erro, e para justificar me tenham dito a mim que usavam o sistema de lógica romana, que é uma coisa surreal, e essa lógica nunca bate os 172, está a 176, nunca vai dar 172, eles tiveram a trocar o 8 por um 6, etc. Ou seja, é muito complicado eles justificarem isto desta maneira. Epá, é muito, muito difícil que isto tenha acontecido. Uh, ou então é muito. Pronto. Ou então realmente enganaram-se mesmo muito. Enganaram-se mesmo bastante ao aplicar a lógica romana. Enganaram-se. Esta coisa da coisa romana. Trocaram o 8 por um 6. O 11 mais um. Esqueceram-se o mais um. Ou seja, a pessoa podia ser disléxica, ter esquecido o mais um. Epá, é muito difícil. Mas pronto, vamos dar o benefício da dúvida. Porque para mim o mais importante mesmo é que eles não tenham feito por mal. Se eles não fizeram por mal, se eles tentaram mesmo fazer a coisa bem feita e dar o dinheiro às pessoas, opá, pronto, eu acredito que tudo bem, porque agora é assim, se a equação fosse fácil, eles davam 1000 euros, de repente, como estava difícil, já era 1000, 10 000, 20 000, opá, é assim, se agora fosse um erro e eles tivessem de dar 40 000 euros às pessoas, se calhar é um bocado puxado para eles, e eles não fizeram aquilo de propósito, por isso eu até compreendo que eles tinham criado esta numeração romana, etc, etc. Se foi a primeira vez que foi usada, eu até compreendo que tenham feito isso. Pronto. Também não é o fim do mundo. Para mim, o mais importante é que eles não tentem enganar as pessoas. Não tentem enganar. Agora, neste caso, eu até compreendo. Eram 40 000 euros. Eles tiveram de justificar isto. Epá, foi mais fácil criar o sistema de numeração romana, mas para todos os efeitos vai ficar sempre registado para sempre que esse sistema de numeração romana não só é um bocadinho surreal, como não encaixa na primeira conta. A primeira conta dava 176 e não 172. Por isso é muito provável que a coisa da numeração romana seja apenas uma forma de tentar escapar, justificar o resultado para não ter pagar os 40 000 euros. Mas por um lado, isto pode parecer um bocado mau, não pagar os 40 000 euros, mas por outro, temos de pensar numa coisa. Temos de pensar que eles não fizeram por mal, ok? Se realmente se enganaram e somaram a segunda linha duas vezes, eles não fizeram por mal. A meu ver, não foi intencional. Foi simplesmente um erro. Isso foi um erro, até acho aceitável que eles não paguem os 40 000. E por outro lado, se foi numeração romana, então foram dois erros completamente absurdos, porque ela trocou o 8 por um 6 e aqui não pôs o mais um. Ou seja, são dois erros muito óbvios. Por isso eu acho muito mais difícil. Tenha sido um erro também na numeração romana. Mas pronto, também é possível. Mas foi um erro. Pá, também não foi por mal, ok?
Agora, o mais provável é que tenha sido 172 em vez de 104, tenha sido um grave erro. Somaram a segunda linha duas vezes. Tenham criado esse sistema de numeração romana para justificar isso e mesmo assim não conseguiram, porque estava 176 e não 172, naquele vídeo que está na descrição em que eles mandaram a justificação. Mas hoje, apesar de tudo o que passaram, de não terem dado os 40 mil, etc., uh, eles hoje fizeram a coisa certa e dava mesmo 670 e está tudo correto. Agora, eu sinceramente eu não acho que eles. Pronto, se foi um erro e foi sem querer, eu também não acho bem justo que eles agora. Pronto, a estarem a pagar 40 mil também não era muito. Porque assim, eles davam aquilo se a pessoa acertasse a equação por 1000 euros, não é? Como eles viam que ninguém acertava, foram subindo, subindo, subindo até aos 20 mil. Mas é assim, se agora vissem que 4 pessoas acertaram ao final de contas, eles iam ter de pagar 40 mil, se calhar isso não fica dentro das contas do concurso, não é? Por isso, eu até acho que era um bocadinho puxado a estarem a pagar agora 40 mil. Por isso é assim, não me choca que eles não deem os 40 mil às pessoas, porque agora pronto, vamos esquecer isto tudo, vamos esquecer se foi um erro ou não. A meu ver, o importante é que se eles erraram, também não deve ter sido de propósito e aprenderam com o erro, porque tiveram de arranjar este sistema de números romanos e eu dei-lhes na cabeça também dizer que não dava 172, mas sim 176 e pronto, e agora podem ter posto isto a televisão só para provar que já estão a usar a coisa corretamente e realmente, como eu já vos expliquei, isto já está a 670. Hoje a lógica que eles usaram já está correta, mas na realidade não dava 670, dava 770, porque o C, se rodarem, é um número 100 na numeração romana. Por isso, mesmo assim, não estava correto. Mais uma vez falharam, porque no 5 está separado, a parte de cima é um 1, mas a parte de baixo é um C, que se rodarmos como rodamos os L's, então nesse caso nós vamos ter aqui um 100 de numeração romana e os cantos, se nós rodarmos dois dos cantos, temos também 100, por isso dava 770 e não 670. Mas pronto, sinceramente eu acho que eles não devem ter errado por mal, assustaram-se e agora já estão a usar a lógica correta. Da próxima vez que aparecer uma coisa com esta lógica, vocês já sabem como é que resolve, ok? A conclusão para mim é, cá para mim mais provável é que eles tenham mesmo enganado como eu pensei, porque é muito difícil eles usarem uma lógica completamente surreal que está a 176 e trocarem o 8 por um 6 e vice-versa só para me justificar que deu 172, que não deu, nunca daria 172, quando o que eles fizeram provavelmente foi só primeira linha mais segunda linha, ou seja, enganaram-se, somaram a segunda linha duas vezes, deu 172, que bate certo, e foi isso que aconteceu, a meu ver, e por causa disso tiveram de justificar os 172 querendo esta lógica romana e mesmo assim não batia certo. Arranjaram cantos como o L romano, etc. E mesmo assim não batia certo. Tiveram a trocar o 8 por um 6. Eu dei-lhes na cabeça por causa disso. E eles, para provar que realmente estão a fazer coisa certa, agora criaram um novo problema em que já bate os 670, já bate certo. Mas, ao mesmo tempo, está aqui um C de numeração romana que seriam 100 e não contaram. Ou seja, devia dar 770 e não 660, e não 670. Ou seja, 770 e não 670, opa, também não bate bem certo, mas opa, que se lixe, eu acho que eles aprenderam com o erro e da próxima que este problema vos aparecer, vocês já sabem como é que devem resolvê-lo, só que na próxima não sabem se o 100 conta ou não, porque o C é 100 na numeração romana, pronto. Mas tirando isso, da próxima já sabem como é que se resolve, epá, e vamos a ver se não voltam a dar mais erros. Pá, se não voltarem a errar mais, eu vou deduzir que foi sem querer e não de propósito, e para mim isso é que é importante. Se eles fizessem de propósito para enganar as pessoas, eu ficava chateado. Agora, se foi sem querer, eu aceito e vou esquecer isto e pronto. Eu vou mandar um mail, qualquer das formas. Bem, e agora vou responder por e-mail a eles. Vou-lhes só dizer, pura e simplesmente, que, excelentíssimos senhores, vindo no vosso programa de 14 de outubro, domingo de madrugada, que já aplicaram mais corretamente a lógica que me falaram dos números romanos, o que dava 670, porque no primeiro problema nunca daria 172, mas sim 176. Daí chegar à conclusão que no primeiro problema adicionaram a segunda linha por engano, no dia 30, e se chegaram assim aos 172 e tentaram criar a lógica romana para chegar aos 172 e mesmo assim nunca lá chegariam e hoje usaram-na na TV para mostrar que a usam e, e que a tentaram usar no concurso do dia 30, ou seja, para mostrar que a usam e que tentaram usar no concurso do dia 30, mas esqueceram-se que
com o C no número 5, que é aquele número algarismo romano que está a 100, rodado como rodam os L's, que é os 50, seria 100 numeração romana. E seria assim, 670 e não 670. Pois teriam L, L, C e não apenas L, L. Mas eu vou assumir como certa. A meu ver, o importante é que me parece que vocês não erraram de propósito. Seja no primeiro concurso, que parece ter somado a segunda linha duas vezes e dado assim 162, 36, 68, 68 mais 0, em vez de somar uma vez, 36 mais 68 mais 0, que daria 104, que as pessoas acertaram, seja por terem tentado usar a tal lógica romana e falhado duas vezes de forma quase impossível de falhar, seja qual for a causa, a meu ver, parece-me que falharam sem querer. E isso é o mais importante. É pensar que não foi intencional e se foi um erro eu aceito, errar é humano. Para todos os efeitos, continuo a pensar que o erro se deve à repetição da segunda linha duas vezes, até porque a vossa lógica romana nunca chegaria aos 162, mas 166. Mas desde que no futuro façam bem as coisas bem feitas e as contas batam certas, mesmo que seja com esta lógica romana, entre parênteses, o C não é um número romano, ou seja, poderia ser tal, tal, tal. Eu não vos vou incomodar mais e vou explicar em vídeo. O importante é não errarem de propósito. Mas gostei de ver a tal lógica, hoje fosse bem aplicada, à exceção do C, não é? Melhores cumprimentos, José Ferreira. Pronto, eu vou mandar isto para eles e aqui vou pôr o título. Parece que já fazem bem. Fazem bem. Aqui está. Parece que já fazem bem as contas. Pronto, vou mandar isto e já não me chatei mais. E pronto, isto ninguém vai tirar da cabeça que isto foi uma coisa que eles arranjaram para tentar chegar aos 172 e que agora mostraram na televisão que estão a usar porque realmente usam. Mas é assim, quer seja essa a razão, quer não seja, acho que não importa. Nós nunca iríamos conseguir, nunca ninguém iria conseguir provar que eles estavam, apesar de ser mais óbvio, não é? Mas nunca ninguém conseguiria provar que eles estavam a usar isto ou não. É irrelevante, acho que não importa. Até porque quem acertou no 104 nem sequer sabe que este vídeo existe e são pessoas pronto, que nem sequer sabem, não é? Não servem estar a queixar nem nada. O importante é saber que eles agora já estão a aplicar isto bem feito e a tal lógica romana fica giro, pronto. E é giro, isto fica giro. O 5 tem coisas estragadas, conta só o 1. Há aqui um erro, que eles deviam ter contado o C do 5 com o número 100, mas pronto, não contaram. Isto é um erro, não é? Falta aqui o 100, isto devia ter dado 170 e não 670, mas pronto. Mas segundo a lógica deles, isto até é giro ver isto a funcionar. Eu não tenho nada contra o programa. Epá, desde que eles façam bem as contas do futuro e não cometam mais erros, que é para os meus amigos não me chatearem, Gonçalo, eles erraram, não erraram, então estão-me a fazer para tempo, não é? Desde que isso não aconteça mais, eu não chatei mais o programa, pronto, está tudo bem. Pá, boa sorte para o programa, corra tudo bem. E as pessoas que jogarem isto já sabem como é que isto se calcula, ok? Se tiverem dúvidas, comentem. Se não, façam like ao vídeo, partilhem e subscrevam o meu canal para estar atento aos vídeos. E Deus!